Namastê, bem-vindos. Boa noite. Iniciando nosso encontro online, nosso satsang. Então, para aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, bem-vindos. Nosso encontro tem uma intenção bem específica. É um lugar onde a gente conversa e aproveita para examinar as coisas que são importantes para a gente. Obviamente a gente está focado mais especificamente nas coisas que vão surgindo, com as quais a gente vai se deparando na medida em que vai se aprofundando na nossa caminhada nossa caminhada espiritual, que recebe um forte impulso com a presença da energia Diksha. Então, o encontro é aberto a qualquer pessoa, mesmo aqueles que jamais receberam a Diksha, ou mesmo aqueles que nem mesmo sabem o que é Diksha, né? Mas ele nasceu dessa necessidade da gente estar conversando a respeito das coisas que naturalmente vão acontecendo, porque a Diksha, como muitos de vocês sabem, é uma energia muito intensa, muito forte, e que vai abrindo coisas que se encontram fechadas, ou vai fechando coisas que não precisam mais estar abertas, né? Ou seja, ela não é uma energia previsível, não sabemos exatamente o que precisa ou o que deve acontecer com cada um de nós, mas num ato de absoluta confiança, um ato de absoluta entrega, somos conduzidos amorosamente ao nosso destino. E a gente também costuma dizer que a Diksha é uma energia inteligente, que ela dá a cada um de nós exatamente aquilo que a gente está precisando receber. Então, aquilo que está acontecendo com você não necessariamente está acontecendo com uma outra pessoa próxima a você, né? Mas ou já aconteceu ou ainda virá a acontecer de uma forma ou de outra. Então, os nossos tempos, nossos timings, né? nossa agenda de acontecimentos não é exatamente a mesma. Cada um de nós tem sim um momento na sua caminhada onde certas coisas são absolutamente irrelevantes ou são extremamente importantes. Mas para cada um de nós há essa particularidade. Temos processos individuais, pessoais, e a Diksha mexe com todas as nossas questões internas, né, as nossas questões físicas, as nossas questões emocionais, as nossas questões mentais, e, em última instância, as nossas questões espirituais, que englobam todas essas questões anteriores. Espiritualidade, ela não é mais uma parte da gente. Espiritualidade é tudo o que há, né? As questões, como eu vinha dizendo, todas elas pertencem, independente de qual questão for, pertence à nossa espiritualidade. E uma vez que a gente compreenda isso, nós passamos a nos dedicar com mais interesse pela nossa espiritualidade. Não é necessariamente por coisas espirituais. A gente acha que ficar estudando coisas espirituais, ou assim chamadas espirituais, né, que isso é uma atividade espiritual. Não é necessariamente, né? Espiritualidade significa que você está cuidando de quem você é, do seu espírito, da sua alma, do seu coração, da sua consciência. Para isso você não precisa ler nenhum livro, né? Para isso você precisa viver intensamente todas as coisas que a vida oferece a você para serem vividas. Normalmente nós tendemos a reclamar, nos queixar e a rejeitar essas coisas todas, né? Mas se você é uma pessoa que está buscando, ou dando início, ou dando continuidade, ou até mesmo se aprofundando numa jornada espiritual, significa
em última instância, que você está vivendo mais intensamente, mais intensivamente todas as situações, sem necessariamente estar fazendo escolhas, né? Todas as situações que a vida traz para você, entendendo que as situações são oportunidades preciosas de aprendizagem. Então, a Diksha, ela vem intensificando essas coisas que eu acabei de mencionar, né? Mais e mais situações vão estar se apresentando para serem vivenciadas e novas descobertas vão sendo realizadas. E, apesar de eu estar aqui falando que os processos são individuais, tudo o que acontece com cada um de nós afeta todos nós outros, né? Todas as coisas nos afetam. Todas as descobertas, todas as realizações, todo o despertar de uma única pessoa afeta as demais. Então, o encontro também tem essa configuração, né? Porque a gente compartilha o que está se passando aparentemente só com a gente, mas com certeza qualquer coisa que venha ou esteja acontecendo com a gente faz parte de um processo maior que envolve um número muito grande de pessoas. Nada acontece só com você ou nada acontece só para você. Tudo acontece em você, para você, mas você faz parte de algo maior. Todas as suas descobertas vão se refletir, vão se expandir, vão tocar mais pessoas, porque nenhum de nós está sozinho nesse mundo. Estamos todos profundamente interconectados de inúmeras formas. E, em última instância, todos nós pertencemos a um corpo só, né? Mas ainda sentimos que as coisas que acontecem são particulares, são nossas, né? E está certo que assim seja, né? Então, o nosso encontro tem esse propósito. A gente vai aproveitando as oportunidades para ir colocando aqui as questões a serem abordadas. Elas podem ser postadas por escrito ou podem ser enviadas por e-mail. Eu hoje vou iniciar lendo um e-mail que eu recebi já antes, porque eu sempre dou prioridade a quem me escreve antes, né? Sim, eu já me preparo para responder também melhor. Bom? Então, mais uma vez, namastê, bem-vindos. Vamos iniciar agora o nosso encontro. Então, a minha primeira pergunta a ser abordada vai ser da Jennifer. Dinambro, boa noite, Setu. Hoje eu dei conta de algo muito importante sobre mim. Sou extremamente envergonhada. Sobre todas as coisas, tudo que está relacionado a mim. Estou me sentindo frágil, pois há pessoas falando que isso é frescura e exagero. Mas sinto que se eu mergulhar nessa porta que se abriu, tenho a sensação de que encontrarei alguma paz. Estou começando a entender como esse sentimento está bastante ligado à minha sensação de não pertencimento, de não conexão, de não me sentir digna de amor, ou de que não sou suficiente sendo exatamente quem sou. Então, ótimo, Jennifer. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta importante, porque você pode ter certeza de que essas coisas que você sente, ou que você está descobrindo que sente, né? Porque isso que eu considero mais importante, são aspectos que pertencem a todos nós. Não é uma particularidade sua apenas, né? Todos nós, sim, sentimos algum tipo de vamos dizer assim, de constrangimento, de vergonha, um sentimento de inadequação, de não pertencimento, de precisar, de alguma forma ou de outra, se adequar às demais pessoas para então sermos merecedores de afeto, amor, admiração e pertencimento, né? Esse é um sentimento muito profundo, é uma descoberta muito importante, Jennifer, porque todos nós fugimos disso de uma forma ou de outra, né?
e todos nós, num nível mais consciente ou menos, sentimos isso que você está descobrindo que sente. Então, nenhum de nós, de fato, sente que é 100% aceito como é. Né? Essa é uma coisa muito forte e que é coletiva. Todos nós temos um sentimento, sim, de inadequação e de não pertencimento. Isso se deve a um estado de consciência coletivo. Isso se deve e se prolonga, né? Porque somos herdeiros de um pai que sente a mesma coisa, de uma mãe que sente a mesma coisa, de um avô ou de avós que sentiram ou ainda sentem a mesma coisa, e bisavós e assim por diante. Então, tudo que você está descobrindo, ou esses sentimentos que você está descobrindo, você está tendo uma oportunidade fantástica, porque possivelmente seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós não se davam conta disso, ou até mesmo achavam que estavam isentos desse tipo de sentimento. Né? Vergonha é um sentimento limitante, né, que está profundamente associado ao nosso ego, né, onde também, por um condicionamento muito forte, nos foi mostrado, ou de alguma forma a gente compreendeu ou entendeu quando era criança, especialmente quando era criança, que não seremos amados se não formos diferentes do que somos, né? Ou se as pessoas vierem a saber as coisas que se passam dentro da gente, né? Os nossos sentimentos mais íntimos, os nossos pensamentos mais íntimos, né? Se essas coisas forem de fato percebidas pelos outros, possivelmente seremos rejeitados. Então, o sentimento de rejeição é o que está por trás da vergonha, né? Porque, na verdade, nem é o sentimento de rejeição, é o medo de sermos rejeitados, né? O medo da rejeição. Então, o sentimento de rejeição, ele já é pré-existente. Agora, o medo de ser rejeitado, o esforço que se faz para evitarmos sermos rejeitados pelas pessoas de quem esperamos receber amor, é que produz toda uma situação muito complexa, da qual a vergonha faz parte. Né? Sentir vergonha é porque alguém disse para você, ou você sentiu, né, deduziu, às vezes até num tempo que você não sabia nem falar direito, que há algo de errado com você. Né? E que se você se comportar ou for quem de fato você é, ou como você não será inclusa, não será amada, não será acolhida. Né? Então, uma pista que eu posso te dar a ser trabalhada, né? A gente se refere a isso como sendo a terceira cesta, dentro de um processo complexo que é o processo de 4 cestas. A terceira cesta, ela se refere ao momento em que você sai dentro do corpo da sua mãe, em que você é recebida pela sua família. Né? A segunda cesta e a terceira cesta, que são momentos, a gente chama assim, né? que fazem parte da nossa chegada ao mundo, né? Da nossa gestação, são momentos em que a gente se sente desconfortável dentro da barriga da mãe, porque já é grande e está apertado lá dentro. E no momento seguinte, quando a gente chega ao mundo, quando a gente sai, né, quando é feito o parto, a maneira como nós somos recebidos, né, é muito significativa. Então, suponha que os seus pais esperavam um menino, né, numa época que talvez ainda o ultrassom não existisse, né, não sei quantos anos você tem, ao ponto de deles já saberem de antemão se você é menino ou menina, né? Mas digamos que até mesmo eles já soubessem, né? Esperavam um menino, mas veio você, né? Veio uma menina, né? E não era bem o que eles esperavam. E isso em algum momento foi comentado. Por exemplo, né, no momento em que se descobriu que você não era o menino esperado, ou coisas do gênero. Né? Então, todo tipo de crítica, todo tipo de comentário que é feito durante uma gestação, ou qualquer coisa que você tenha sentido durante a sua gestação e que você entendeu
enquanto criança ainda dentro da barriga, né, que você não era bem-vinda, que você era inadequada, que se esperava uma outra coisa, né? Todas essas coisas formam ou criam impressões que ficam marcadas no seu sistema, né? Então, uma vez que você venha ao mundo, o sentimento de inadequação, ele não te abandona, ele permanece. Até o momento em que você se interessa, como você está fazendo hoje, e você está se abrindo uma janela, né, em trabalhar esse aspecto, né? Às vezes investigando diretamente, né, inquirindo as pessoas como é que foi a sua gestação, falando com a sua mãe, se ela estiver viva, se ela tiver coragem também de relatar esse tipo de coisa para você, né? Ah, minha filha, né? Quando eu me engravidei de você, eu não estava preparada para ser mãe, eu não queria ser mãe, eu queria estudar, eu queria fazer outra coisa, e aí tive que parar minha vida porque eu me engravidei, né? Ou seu pai é a mesma coisa. Esse tipo de comentário, ou sentimento que pode ter ocorrido durante a sua gestação, criam esse tipo vamos dizer assim, de programa, como na Wellness University eles costumam dizer, né? É um programa que fica, né? Eu não sou boa, eu não sou bem-vinda, assim como eu sou, não sou aceitável, e eu preciso ser diferente do que sou para poder ser parte desta família, para poder ser parte de um amor das pessoas das quais eu preciso, né? Eu estou só te dando uma pista, né? Já que você quer explorar alguma coisa. Esse tipo de coisa, nós trabalhamos num processo muito específico de paternidade, é um processo da Wellness University, que já busca ensinar os futuros pais e as futuras mães, né, os futuros casais, a como conceberem uma criança. Porque a concepção da criança não se dá no momento da fertilização, se dá antes. A criança ela é concebida no momento em que o pai e a mãe decidem ter um filho. Decidem ter. Não é que o filho aconteceu por acaso, né? De um anticoncepcional que falhou. Não. É uma decisão tomada com muita maturidade, com muita vontade, como fruto do amor de um casal, não como fruto de outra coisa, né? Então, uma gravidez que venha sendo trabalhada, uma gestação e o momento de concepção dessa criança, quando tudo isso é feito de uma forma muito consciente, né, a gente pode dar início à formação de novas gerações de pessoas diferentes, né? Como isso possivelmente não foi ensinado, né, aos seus pais, é bem provável que você tenha vindo já com uma dificuldade importante de se sentir aceita, né? Isso vai se refletir de inúmeras formas. E a vergonha é uma forma como você sente isso internamente, né? Quanto aos outros falarem que isso é exagero, é frescura, é melhor você não dar ouvido aos outros, né? E começar a não dar ouvido nenhum aos outros, né? Porque isso também sustenta essa necessidade de estar agradando aos outros e se adequando a eles de uma forma ou de outra para ser aceita, né? Então, começa por aí, né? A não dar ouvido a esse tipo de afirmação, porque se você se sente desconfortável com você mesma ou com coisas que acontecem com você, isso tem uma fonte, tem uma origem que é importante você trabalhar no sentido da cura. Tá bom, Jennifer? A gente vai ver, enquanto vocês não colocam outra pergunta, vou continuar comentando mais um pouquinho. Espero que quem está presente aí do Uruguai e da Argentina ou de outros países latinos que consigam entender meu português, tá bom? Porque eu não posso falar portunhol aqui, mas eu espero que que eu seja compreendido por vocês, tá bom? É muito importante a gente trabalhar sempre que possível, né? Todos os processos que são oferecidos pela Wellness University. Essas coisas que eu comentei aqui sobre a Jennifer são coisas bastante trabalhadas sempre que a gente vai para a Índia, né? Eu já vou para a Índia há 10 anos, né? Uma ou mais vezes ao ano. E
todas as vezes que a gente vai para lá, em algum momento nós trabalhamos essas questões, esses aspectos, porque a nossa vida fica, sim, sendo vivida pela metade, ou nem mesmo isso. Quando nós nos encontramos ainda limitados por coisas que estão presentes no nosso inconsciente e que a gente não sabe o que fazer com elas, né? E tudo bem, conhecemos terapeutas e conhecemos terapias, né? Muitas delas são bastante úteis, né? nos ajudam de uma forma importante, outras ainda não conseguem lidar com certas coisas, né? Então, os processos da Awareness, eles são muito simples, eles são muito objetivos, eles vão direto ao ponto, né? E ao invés de você fazer 5 anos de terapia, às vezes um processo de um dia, você consegue a liberação de alguma coisa, porque não é um trabalho psicológico, né? Ele tem um aspecto psicológico, mas não é um trabalho psicológico. Todo o trabalho que é feito no sentido de liberação espiritual, ele transcende a psicologia. Ele pode até incluir a psicologia, mas ele transcende a psicologia, porque a gente começa a trabalhar dentro de um estado diferente de consciência e em busca de um estado diferente de consciência também. Coisa que num trabalho, vamos dizer assim, mais psicológico, não é possível, né? A não ser que você esteja sendo trabalhado por um psicólogo ou por um terapeuta que já se encontre num estado desperto, que já se encontre num estado mais expandido, com um estado mais elevado de consciência, né? Então, são trabalhos de liberação, são trabalhos focados em programas, em condicionamentos, em memórias, né? Todos esses aspectos que são, sim, aspectos psicológicos, né? O que muda é a forma como essas coisas são trabalhadas. A gente agora deixou de fazer assim, mas até há pouco tempo ainda incluímos em todos os processos desse tipo, né, de trabalho aparentemente psicológico, também o uso de rituais, sempre buscando uma interferência superior, um estado de consciência superior, uma presença mais elevada que permita que esses aspectos com os quais a gente às vezes se debate por muitos anos possam ser simplesmente liberados num trabalho de um dia, num trabalho de um final de semana, né? E, então, sempre que a gente vai lá para a Índia, sempre que a gente se submete aos processos lá na Awareness University, passamos, né? Estamos sempre refazendo certos processos, porque todos nós somos extremamente condicionados, todos nós trazemos toda a história do nosso pai, toda a história dos nossos avós, toda a história da nossa mãe, todas as histórias dos nossos avós maternos, tudo isso está codificado de inúmeras formas nos nossos genes, está codificado nas nossas moléculas, faz parte do nosso sistema físico, está impregnado na nossa aura, né? E somos descendentes, somos herdeiros de muita coisa, somos herdeiros de toda uma civilização. Então, claro que você não vai ser possível, né, que você esteja isento de todos esses aspectos só porque você chegou agora no mundo e, né, está começando a sua vida. Não, né, você está chegando agora no mundo, mas você está trazendo todas essas coisas dentro de você e junto com você. E passando pelas mesmas dificuldades, passando pelas mesmas limitações, pelas mesmas vergonhas, pelas mesmas tristezas, pelas mesmas depressões, pelos mesmos sentimentos de impotência que os seus antepassados também sentiram ou ainda sentem também, né? Então, no momento em que você se proponha a realizar um trabalho pessoal, de crescimento pessoal, onde esses aspectos, essas questões vão sendo colocadas para você observá-las e trabalhar ou buscar uma cura para esses aspectos, você libera não só a si mesmo, como a muita gente, né? Porque nós estamos dentro de um coletivo, né? A gente não está sozinho, né? A gente está interligado por laços familiares, por heranças genéticas, por karma e por inúmeras outras coisas, né?
Então, tudo que a gente puder fazer para trabalhar, como a Jennifer colocou aqui, né? Aproveitando uma janela, aproveitando uma oportunidade para entrar numa questão que é importante, tudo isso vai ajudar muita gente, né? Dentro da nossa própria família, no nosso círculo de amizades, nos nossos círculos de relacionamento e também nos nossos antepassados. Oi, Nathalie. Setu, poderia falar da síndrome do patinho feio? Seria uma falta de conexão com o nosso ser interior. Renascimento seria uma das terapias? Nathalie, eu não conheço a síndrome do patinho feio, né? Renascimento é um processo interessante, né? Fiz até uma formação uma época da minha vida, uma formação muito curta. O Renascimento ele trabalha de uma forma bastante intensiva nas memórias que você traz da sua gestação ou até mesmo de outras vidas, né? Então, o Renascimento ele te recoloca numa situação semelhante à do seu parto, né? Onde você é induzida por uma técnica específica de respiração a acessar memórias que também estão presentes no seu corpo e repassar pelo seu parto, né? É um processo terapêutico muito importante, quando é feito com seriedade, quando ele é conduzido por um terapeuta que tem uma boa formação, né? Ele é extremamente curador, especialmente se você teve como eu sugeri a Jennifer, né, de investigar, se você teve uma gestação que você já saiba que foi difícil, né? Ou porque você não queria nascer, ou porque a sua mãe estava com muito medo, né, de morrer, por exemplo, ou que você morresse, ou coisas do tipo, né? Todas as impressões que você traz do momento da sua gestação ficam pelo resto da sua vida, né? Não é que você nasceu e o que você viveu lá no útero, na barriga, deixou de... Não, não, né? Por isso que a gente foca muito no que a gente chama de 4 cestas, né? Só que lá na Oneness University, né, e alguns de nós, inclusive eu mesmo, né, nós oferecemos um processo diferente do renascimento, né, que é o chamado processo das 4 cestas. Ele é um processo mais simples, onde você é trabalhada em 4 momentos, né, nesses 4 momentos da sua vinda ao mundo, da sua chegada ao planeta, né. O Renascimento também trabalha isso de uma forma, usando uma técnica um pouco diferente, né? E às vezes o Renascimento não traz uma solução logo de cara, né? Muitas vezes é necessário que você repita o processo algumas vezes, porque existem inúmeros processos de resistência e de defesa para você não acessar memórias desse tipo, né? Então, nem sempre é fácil, né? Você é colocada numa respiração especial, pode ser que você venha a sentir coisas, pode ser que você se lembre de coisas, pode ser que não, né? Aí você vai ter que repetir o processo mais vezes. Então tudo depende de como é conduzido, né? Eu conheço alguns terapeutas muito sérios, né? Um deles tem um instituto chamado Instituto do Renascimento, é aqui em São Paulo. Eles fazem trabalhos fora de São Paulo, e é um trabalho sério, né? E eu conheço outros. Então, se você sente, né, que é uma coisa importante você fazer, eu sugiro que você faça, né? Mas, dentro das possibilidades, existem outros tipos de trabalho, como esse que eu estou mencionando aqui, o processo das 4 cestas, que aborda as mesmas coisas de uma forma diferente, né? E, como eu já disse aqui, nosso trabalho não é psicológico, é um trabalho espiritual, e a gente não trabalha só com uma técnica específica de terapia, muito pelo contrário, né? A gente praticamente não faz uso de uma técnica de terapia, e sim de um processo de contemplação
incluímos aí a Diksha e incluímos aí uma mudança de estado de consciência. Né? É uma forma diferente de trabalhar. O objetivo é o mesmo, o objetivo é fazer com que você seja capaz de viver a sua vida de uma forma mais inteira, mais completa, né? Que você se relacione com pessoas, que você se relacione consigo mesmo de uma forma mais amorosa, mais bonita, né? E, consequentemente, a sua vida inteira, todos os outros aspectos da sua vida vão ser imensamente beneficiados por isso também. Tá bom? Só completando ainda, Nathalie, essa falta de conexão com o nosso ser interior que você está mencionando, isso pode ser um pouco conceitual, né? O que é de fato o nosso ser interior? Né? O que é isso que você chama ou acredite que seja o tal do seu ser interior? Né? Como é que você pode se conectar ou não se conectar com isso que você imagina que exista? Né? Então, é importante, né, como parte aí da sua pergunta, também verificar o que você entende por ser este ser interior. Né? O que é o ser interior? E quem é que vai se conectar com o ser interior? Né? O que vai se conectar? É o ser com o ser? O que é que está desconectado? Né? O que é que está presente e que está desconectado de uma outra coisa que está dentro de você? Então, isso tudo precisa ser examinado, tá bom? Porque senão a gente fica com uma ideia equivocada das coisas que de fato se passam dentro da gente, né? E eu não sei se de fato eu faria essa distinção entre ser interior e um ser exterior, né? O que é o verdadeiro ser interior? Então a gente pode entender isso de diversas formas, né? Eu só estou sugerindo que isso seja investigado, tá bom? Senão você segue uma linha de pensamento que nem sempre pode corresponder com a realidade que você está vivendo, né? Espero que você tenha entendido o que eu falei. Oi, Bruno Ribeiro Freire. Boa noite, Setu. Gostaria que você falasse dos caminhos, fora os intuitivos e os manifestados pelo divino. Você deve focar ou atentar quando você descobre o seu real propósito, que o seu real propósito é a espiritualidade. Ontem fiz uma mesa cristalina com a Narayane e a minha sensação foi confirmada e o caminho apontado na direção da vocação. Devo apenas ficar com o que é e experienciar o caminho? Eu vou te dar uma resposta bem mais simples, tá bom, Bruno? Você fez uma pergunta bem sofisticada, né? O caminho é tudo aquilo que você vive por inteiro, né? São todas as situações que você abraça e que você sente que por tê-las abraçado, alguma coisa mudou, alguma coisa curou, alguma coisa expandiu e que você cresceu, né? Você vai saber que você está no seu caminho, vamos chamar ele de seu, né? Quando você perceber ou você se der conta de que você está mais feliz, né? Caminho que é caminho tem que conduzir inevitavelmente você a um estado de alegria. Senão não é caminho, senão é uma ideia de um caminho, não é um caminho propriamente dito, né? Então, cada um tem o seu caminho, né? Não existe o caminho, né? O caminho ele é feito no momento em que você caminha. É isso que eu entendo como sendo o caminho, né? É a trajetória que você segue em busca da sua realização. É isso que é caminho. E cada um trilha o seu. Cada um trilha o seu, né? O que existem são ferramentas, são suportes dos mais diferentes tipos que vão ajudar você a encontrar o seu caminho e trilhar o seu caminho com mais inteligência, né? O que significa isso? Significa que você, ao trilhar o seu caminho,
vai crescer, que você vai se tornar uma pessoa melhor, que você vai se relacionar melhor com os eventos da sua vida, que você vai inclusive poder ajudar outras pessoas a também seguirem melhor os seus caminhos, especialmente as pessoas que estão diretamente se relacionando com você, né? Então, quando a gente está no caminho, né, o sentimento que pertence a isso é de satisfação, é de alegria, é de plenitude, né? Quando você não está no seu caminho, ou quando você não está num caminho, né, o que você sente é o contrário disso, né? Você sente uma estagnação, você sente uma falta de alegria, você fica doente, você, né, você sente que a vida é um fardo, é uma coisa difícil, né? Porque você está carregando uma mochila cheia de cargas desde criança, que você nunca abriu mão delas, né? Então o teu caminho é um caminho inicial de liberação dessas coisas, né? Fase 1, né? Se desfazer das cargas, né? Se desfazer das situações, como a gente abordou aqui hoje, da Nathalie e da Jennifer, né? Se desfazer das coisas que te acompanham e que não te permitem viver uma vida inteira. Caminho sempre é um caminho para a liberação. Porque quando essa inicialmente, porque quando essa liberação ocorre, ela se aprofunda, novas liberações vão surgindo, né? Existe um mantra, né, que ele é chamado Sutra da Liberação, que eu não tenho ele aqui agora para te dar, mas eu posso te dar ele por escrito, se você me escrever. É um mantra que a gente usou bastante para finalizar as Vanas Meditations, né, no final. E ele é em sânscrito e ele descreve todo um processo de liberações. São muitas liberações, né? E para mim esse mantra, esse sutra, que começa com Mokshonama, é o Sutra da Liberação, né? Eu sugiro que você descubra, né, de alguma forma o que ele é e fica como uma referência, né, para você entender o que eu estou chamando aqui de caminho, né? Caminho é um caminho de liberação, né? Do medo, liberação das coisas que você faz, liberação das suas crenças, liberação dos seus condicionamentos, liberação das doenças emocionais e de muitas outras coisas mais, né? Liberação do ego, liberação da mente, até que você chegue finalmente a uma liberação mais completa, e que é o estado de moksha, né? O estado de iluminação. Então, o destino de todos nós é por aí, né? Agora, o caminho que cada um de nós segue para encontrar isso que eu estou apontando é um pouco diferente, né? Mas você vai saber que você está no seu caminho quando você sentir que você está crescendo, que você está se tornando uma pessoa melhor e que você está se tornando mais próspero, que as coisas estão chegando a você cada vez mais, né? Você está ganhando mais ao invés de perder, né? Ganhando no sentido existencial, né? Que você está crescendo, que você está mais próspero mesmo, né? Mais abundante de todas as coisas, né? Aí você vai saber que você está no caminho, né? É assim que eu entendo, tá bom, Bruno? Oi, Nathalie. Sim, Setu, minha mãe teve que me deixar no hospital no mesmo dia do meu nascimento para passar por exames na faculdade. Então faz sentido, né, Nathalie? Existem hoje muitas coisas disponíveis, né? Porque nós vivemos um tempo muito especial por dois motivos. Um, porque nós estamos ainda numa fase de transição de eras, né? Onde certas coisas que, que fazem parte da forma como os nossos pais foram educados, foram criados, né? Já não nos servem mais, né? E por outro lado, a gente ainda não tem um novo mundo pronto, né? Nós estamos justamente nessa fase de transição de duas eras muito diferentes. A Era do Ferro, Kali Yuga, e a Era Dourada, a Satya Yuga. São eras muito diferentes, muito diferentes. A Era do Ferro é uma era que durou 5.000 anos,
onde consciência e matéria eram vistas como coisas absolutamente distintas. Essa é a era dentro da qual nós nascemos, né? Todos nós nascemos dentro da Kali Yuga, da Era do Ferro, assim como os nossos antepassados, né? Nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, enfim, todos que seguem aí pelos últimos 5.000 anos na nossa linhagem pessoal. Então, todos esses condicionamentos, toda essa percepção da realidade, todas as nossas visões, todos os nossos hábitos, todos os nossos entendimentos, né, todo o nosso estado de consciência pertence a uma era que já acabou. Né? Mas nós somos herdeiros, a gente vem com toda essa bagagem. E agora estamos diante de uma nova era, desde 2012, chamada Satya Yuga, a era dourada, onde matéria e consciência são percebidas como uma coisa só. Então, só mesmo crianças novas que estão chegando, que já vêm com esse estado nato, né? Que a gente pode acolher ou pode destruir, né? Mas como pais, como tios, como avós. Agora, já existem inúmeros trabalhos, por isso que eu estou falando disso, né? Que pertencem a manifestações de uma era diferente, onde a gente vai interagir com matéria e consciência dentro de uma mesma percepção, né? Ou seja, matéria e consciência não estão separadas, né? Consciência e matéria são, em última instância, a mesma coisa. E na medida que a gente vá se tornando capaz de perceber isso, né? De vivenciar isso, né? Os trabalhos de cura também vão ser diferentes. Vão ser mais inusitados, né? Vai ser um trabalho menos psicológico, menos focado na mente, nos processos mentais, menos focados nos processos emocionais que estão interligados com os processos mentais e físicos, né? Corpo, mente, emoção é praticamente uma coisa só. E vamos começar a trabalhar em outros aspectos, ou vamos transcender esses aspectos de uma forma mais rápida, sem que seja necessário fazer, como eu já vinha mencionando aqui hoje, um trabalho limitado apenas ao trabalho psicológico, né? Então é um trabalho espiritual, é um aprofundamento espiritual que faz uso de ferramentas muito diferentes. Então, existem inúmeras coisas hoje, né, disponíveis, que não existiam para os nossos pais, que não existiam para os nossos avós, né? Então, talvez por um pai, por uma mãe, o que dava para fazer há um tempo atrás era ir no centro espírita, né, receber um passe, fazer uma cirurgia espiritual, né, ou se submeter a um processo assim, um assado, né, mas muito pouco, são coisas ainda muito restritas a pequenos grupos de pessoas, né. Entanto, hoje novas coisas estão surgindo, novas formas de trabalho estão surgindo, também já focadas em novos estados de consciência, né? Então toda hora vai surgir alguma coisa nova, né? E eu trabalho com Aura Soma, é uma terapia energética, né? Trabalho com essência, trabalho com cores, trabalho é uma terapia vibracional, e é muito forte, é muito forte. Eu já trabalho com isso há quase 30 anos, né? E tem uma aceitação muito grande, porque a Aura Soma, ela não é um trabalho psicológico, é um trabalho que atua no seu campo energético, sem que de fato você tenha que saber exatamente o que está se passando com você, né? De repente uma coisa que estava ali deixa de estar, né? Simplesmente se dissolve num processo de liberação praticamente instantâneo, é muito rápido, é muito imediato, né? Nosso corpo, nosso campo energético, ele responde de uma forma muito rápida às diversas essências, às diversas cores que a gente usa. Então são trabalhos já de uma nova era, são trabalhos muito diferentes e que não estavam disponíveis, digamos, há 50 anos atrás, né? São coisas novas e que vêm atendendo pessoas novas também, né? A gente vai, né, crescendo, vai evoluindo, vai seguindo um novo tempo e novas coisas vão sendo ofertadas, né?
Então, é um período muito interessante, porque a gente ainda está com um pé na Kali Yuga e um outro pé na Satya Yuga, né? Estamos nesse momento de transição, onde as coisas novas estão surgindo, e nós resistimos a elas também, né? Muitas vezes, porque a gente tem medo do que a gente ainda não conhece, do que não está comprovado, do que ainda não foi provado cientificamente, né? Esse tipo de coisa. Mas as coisas estão dando certo, estão ajudando, né? Eu acabei de me submeter a um trabalho muito interessante em São Salvador, né? Uma terapia absolutamente revolucionária, né? Onde se cura qualquer coisa, tipo câncer, AIDS, tumores, esclerose múltipla, enfim, doenças assim fatais, né? E a pessoa desenvolveu um sistema de cura lá muito incrível, né? Fazendo uso de física nuclear, fazendo uso de equipamentos extremamente sofisticados, de leitura, de diagnóstico e também de cura, que não tem, não são invasivos, né? E, enfim, então vão surgindo coisas aí, né? Estão surgindo coisas importantes, coisas novas, e que proporcionam curas muito rápidas, né? E isso é muito legal. Oi, Nathalie. Reconectar-me com o mundo de fora e não especificamente meu ser interior. Não é? Os dois estão interligados. Nathalie, eu ainda insisto que você investigue mais que é o que você chama de ser interior, né? É importante, tá bom? É um caminho mesmo, né? Existe uma linha espiritual muito forte, muito interessante, que se chama Vedanta. E o Vedanta, ele trabalha, ele atua sempre na busca por essa resposta, né? Quem é você? O que é você? Quem é você? Né? Isso serve como uma bússola para você caminhar, né? Para você ir ao encontro daquilo que é verdade em você. Então, o Vedanta ele é um trabalho muito sofisticado, que foi manifestado por um mestre na Índia chamado Ramana Maharshi, e ele tem discípulos, né? Um deles que é bastante conhecido chama-se Moody, e outras pessoas que são ligadas, né? Como uma mestra americana também que segue esse caminho do Vedanta, e a inquisição, o inquirir, é sempre direcionado a quem você é. Por isso que eu estou propondo a você que você investigue o que é o que você chama, ou percebe, ou entende que seja o ser interior, né? O que é este ser interior? Quem é que está conectada ou não ao tal do ser interior, né? O que se conecta ao ser interior? O que é um ser que não é interior, que é exterior, né? Porque o Osho chama isso de esquizofrenia, não a doença, né? Mas um estado esquizofrênico, onde você sente que você é muitas pessoas, uma dentro, uma fora, que você atua externamente usando uma personalidade, mas internamente tem algo que não está contaminado por essa personalidade com a qual você se relaciona com as coisas externamente. Então tudo isso precisa ver. Quem é você dentro disso tudo, né? Você é a personalidade com a qual você se identifica, com a qual você se expressa, ou você é esta outra personalidade com a qual você também se identifica, que reside na sua intimidade, né? Quem é você, né? Quem não é você? O que é você? Então isso precisa ser investigado, né? Não vamos buscar respostas fáceis pela lógica, né? Vamos investigar o quem é você, quem é você, né? E aí a resposta vai se tornar, a busca por essa resposta vai se tornar um caminho para você também, né? Um caminho para muitas pessoas. Porque quando a gente trilha o caminho na busca de saber o que somos, a primeira coisa que a gente vai se deparar é com o que a gente de fato não é, né? Então, esses são os primeiros aspectos que vão ficando mais claros para a gente, é o que a gente não é, né? Na busca de saber quem você é, você vai se dar conta de quem você não é.
Então é uma investigação muito rica, muito importante. Tá bom? Oi, Jennifer, você tem previsão de quando fará o próximo processo de 4/6? Eu não tenho essa previsão, Jennifer. Eu não costumo oferecer esse processo regularmente, tá? Faz muito tempo que eu não ofereço, mas eu posso pensar nisso, tá bom? Eu posso buscar uma agenda aí para oferecer o processo, sim. Daí essas coisas eu divulgo bastante. Se por acaso, ainda assim, eu não puder oferecê-lo, né, você pode fazê-lo também com outros trainers. Né? Vira e mexe tem alguém aqui em São Paulo, né, não sei de onde você é, mas aqui em São Paulo, vira e mexe tem alguém oferecendo sim. Em outras cidades também, mas aqui em São Paulo tem mais trainers é, habi, habita, é, habilitados a oferecer esse processo. Oi, Bruno. Setu, farei uma pergunta pessoal. Fique à vontade para responder ou não. Ok, Bruno, combinado. O que se apresentou para você para que você chegasse na Oneness? Como se deu o seu primeiro insight, a sua primeira ida? Bruno, eu não tenho nenhum problema em responder isso para você, eu só não tenho o tempo, né? Eu só não tenho tempo para responder aqui, porque a minha história, ela é uma história de 40 anos, né? Então eu passei por muita coisa, passei por por muita coisa diferente, né? E eu fui, o que eu fui encontrar na Oneness eu comecei a buscar aos 16 anos de idade, né? E aí passei por muitas coisas, né? Fui para a Índia, bebi ayahuasca, me tornei o sannyasi do Osho por mais de 30 anos, 35 anos, né? Vivi na comunidade dele, tive centros de meditação aqui em São Paulo, fiz inúmeras terapias, inúmeras formações diferentes, sempre no sentido de me trabalhar, né? E a Diksha chegou para nós aqui em São Paulo em 2005, dentro de uma atividade de um terapeuta também que conheceu a Diksha lá na Índia e veio para cá para publicar um livro, lançamento de um livro dele que a gente fez aqui a tradução, edição e tradução. E aí ele trouxe a Diksha. E assim que eu recebi minha primeira Diksha, eu senti que tinha ali uma possibilidade de eu seguir adiante mais intensa e rapidamente do que eu vinha fazendo até então. Né? E porque é uma coisa viva, é uma coisa inédita, é uma coisa muito simples, né? Você simplesmente recebe diretamente a interferência de uma energia superior no teu sistema e as coisas começam a acontecer. Isso me interessou muito, assim. Então, a partir do momento que eu recebi a primeira Diksha, isso foi em julho de 2005, eu comecei a fazer tudo que fosse possível na época para me tornar um doador de Diksha. Nessa época, até 2010, os 5 anos que se seguiram, só era possível ser iniciado como doador de Diksha na Oneness University lá na Índia. Né? Não havia trainers e não havia como se tornar um doador de Diksha aqui no Brasil, precisava ir para lá. Então eu, com bastante sacrifício, né, consegui ir, né, com ajuda também, com muitas coisas que foram acontecendo nessa época, e eu fui para a Índia. Né, só em 2006, levou um ano para eu conseguir, né, para a gente conseguir, porque eu fui junto com a Narayane, levou um ano para a gente ir, e sermos iniciados lá num processo de 21 dias, que hoje acontece no final de semana. Né? Mas foi um processo de 21 dias, bastante forte, bastante intenso, e o que me motivou inicialmente a me submeter a um processo assim, de iniciação e me tornar um doador de Diksha, era a minha urgência em despertar. Né? Uma urgência mesmo, uma urgência que eu já trazia dentro de mim há muitos e muitos e muitos anos. Né? Sim, eu encontrei outras possibilidades, encontrei outros caminhos, encontrei outras
técnicas, encontrei outras atividades, e eu fui abraçando tudo que eu podia na minha vida para despertar, para crescer, para encontrar as inúmeras liberações necessárias. Né? E a Diksha se apresentou para mim como né, ela chegou na minha casa, assim, eu não fui nem atrás, a Diksha veio para mim. Né? E num momento muito chave, assim, num momento muito importante. Então, foi assim que aconteceu. Agora, quem sabe numa outra oportunidade eu conto mais detalhadamente todo esse processo. Tá bom, Bruno? Mas não tem nenhum problema em comentar, não. Não temos nada a esconder aqui. Né? Então eu vou encerrar o encontro aqui agora, essa parte do encontro, porque ele segue com uma Awareness Meditation. Para quem não sabe ainda, a Awareness Meditation não é feita aqui na sala. Vocês vão ter que sair da sala, vou fechar aqui e reabrir novamente clicando no outro link, tá bom? Porque a gente recebe mais pessoas para participar, que vêm de outros países. A Awareness Meditation, ela não é falada, né? Então é uma Diksha que é oferecida por meio dos olhos. Somos 4 meditadores brasileiros que são os meditadores aqui. Somos 8 latino-americanos. E a Awareness Meditation pela internet é feita praticamente só por 3 de nós. Né? E a Narayane, a Solange Gerona e eu. Então, sempre que possível, sempre que tem oportunidade, a gente prefere viajar e fazer isso presencialmente. Né? É necessário que nos convidem para fazer uma ON presencial. E a outra forma é essa, a gente faz pela internet e é o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Pontualmente, 23h15, eu reabro a sala e a gente recebe uma Diksha através dos olhos, tá bom? Quando receberem a Diksha, lembre-se dos assuntos que a gente comentou aqui, permita que a Awareness Meditation libere você das coisas que você está buscando liberar, que te traga consciência das coisas que você quer ter consciência, que te permita ver o que você precisa ver, ou o que você quer ver, porque a liberação ela ocorre por conta da visão, né? E que o seu estado de consciência cresça, e que você encontre toda a cura que você está buscando, toda a alegria, todo o crescimento, tá bom? Então coloque uma intenção assim, quando for receber a Awareness Meditation, e deixe que as coisas se deem por si mesmas, né? Então, namastê, gratidão pelas lindas perguntas, a gente se reencontra novamente na semana que vem, e daqui a pouquinho durante a Awareness Meditation. Até já!